alunos do AEL, novamente, né? Que bom, a semana é diferente. Os alunos do quinto A também foram selecionados para esse momento. Amanhã teremos outros momentos lá no pátio, porque é um espaço maior para atender todos os alunos. A gente agradece toda a equipe, Sérgio Vaz, muito obrigado por ter vindo, né, a comunidade, Jardim Santerias, uma comunidade que precisa desses momentos, né, as professoras da Academia Estudantil de Letras, né, nós estamos aí na nossa academia, Solange, Rose, Camila, as supervisoras de ensino, tá? Obrigado pela presença, e as coordenadoras pedagógicas que fizeram todo esse trabalho aí de articular com o Michel, para a coisa acontecer, e a gente tem feito esse trabalho há um tempo aí. Okay? Sejam bem-vindos, nossa escola tem vários problemas, mas inúmeras soluções, e é isso que nos deixa cada dia mais feliz para a gente poder avançar e correr atrás de tudo aquilo que essa molecada, essa comunidade merece, tá bom? Dá licença, pessoal. Peço boa tarde. Boa tarde. Eu sou o Michel, sou morador aqui também do bairro e participo de um trabalho voltado para a literatura, que é o Sarau Elo da Corrente. Há 11 anos fazendo também atividades culturais aqui na região, né? E a gente está, durante esses meses, fazendo uma aproximação com algumas escolas, realizando esse projeto aqui, que é o Roda de Saberes e Identidade, que tem feito o quê? Feito encontros de escritoras e escritoras com algumas escolas da região, esse é o nosso terceiro encontro, e também feito a apresentação do Sarau Elo da Corrente nas escolas, né? E hoje é nosso terceiro encontro aqui na Escola Rui Bloem. A gente inicia a atividade de hoje com o poeta Sérgio Vaz. Eu quero desde já pedir salva de palmas e agradecer pela nossa presença aqui. A gente está muito feliz de poder celebrar, além do encontro com um autor como o Sérgio, que a gente tem mesmo como um amigo acima de tudo e como um poeta que é referência para o nosso trabalho aqui em Pirituba. A gente tem a alegria de estar aqui numa escola que a gente também estudou, que a gente também está perto de onde a gente mora. Isso para a gente faz muita importância. E esse trabalho, além do Sarau Elo da Corrente, está recebendo também o apoio da Fundação Tid de Setúbal, né, que é uma fundação que realiza trabalhos voltados para a educação e tem feito essa parceria conosco, certo? Então hoje tem um encontro com o Sérgio, amanhã tem o Sarau também, o Sarau vai ser uma turma ampliada lá no pátio, convido vocês. A gente tem livros do Sérgio que trouxe hoje para a escola também, e o combinado que a gente fez com a Débora é de que os livros vão chegar na mão de vocês, para que vocês peguem o autógrafo dele e esses livros fiquem na escola para empréstimo, para todo mundo poder ter acesso. E também tem alguns CDs do Sarau Elo da Corrente, cartão de poesia, então assim, fiquem à vontade, vai ter um espaço para perguntas, para vocês participarem também. Agora, a princípio, eu queria mesmo deixar a palavra para o Sérgio, que é o nosso convidado, né? E é a pessoa que a gente veio aqui hoje receber com tanto carinho. O Sérgio está comemorando esse ano 30 anos de caminhada na poesia, né? O primeiro livro dele foi em 88, e aí depois disso vem toda uma trilha com a literatura, com a Cooperifa, que é um sarau também, que já está desde 2001 fazendo rodas de poesia lá na Zona Sul, no Bar do Zé Batidão, né? Um bar também que o Sérgio já trabalhou quando era jovem. Então, assim, tem muita história pra gente trocar e saber quem é esse Sérgio que foi criança, esse poeta, enfim, são 1000 caminhos, mas eu acho que nada melhor do que um poeta para poder dizer. Agradeço a presença de todos e todas. Sérgio, é contigo. Uma salva de palmas novamente para o Sérgio Vaz. Boa tarde a todos. Boa tarde a todas. Queria já agradecer para o convite para participar dessa tarde poética. Obrigado, meu amigo Michel, Kel, todos que proporcionaram para eu estar aqui. É uma grande honra. Mas a minha vida é tão interessante que eu acho que o Michel já disse tudo. O Michel já disse tudo. Bom, como vocês sabem, eu sou poeta. Eu tenho 8 livros editados. Alguns são independentes e os 3 últimos são pela Editora Global. E esse ano eu completo 30 anos de poesia. Sou colaborador e participante do Sarau da Cooperifa, que é um movimento cultural que transformou um bar em centro cultural no extremo sul de São Paulo. E esses saraus
Sarau da Cooperife e tantos outros saraus, ajudaram a mudar a literatura brasileira. Hoje eu faço parte da turma que escreve literatura periférica. Alguém sabe o que é literatura periférica? Isso, literatura periférica é de pessoas que escrevem e moram na periferia. Por exemplo, o que é literatura grega? Feita pelos gregos. O que é literatura negra? Feita pelos negros. O que é literatura feminina? Feita pelas mulheres. Literatura periférica é feita por gente que mora na periferia. Não é maior, nem melhor, mas é nossa. Ah, mas eu nasci, eu moro em Moema, posso fazer literatura periférica? Pode, mas não vai ficar bom. Né? Precisa ter essa ginga, essa cor, esse sonho de morar aqui em Pirituba, nessa quebrada, né? E essa literatura, ela fala um pouco sobre a nossa vida, de como nós vivemos, como queremos viver, o que acontece de bom, o que acontece de ruim. Coisas que talvez os outros escritores não tenham mais tempo para escrever, ou não queiram. E como nós, que somos agentes culturais da periferia, ainda levamos dessa literatura a luta contra o racismo, contra o machismo, contra a fome, contra a violência, contra a homofobia, contra essas coisas que afetam o ser humano. Então a nossa literatura é feita disso, dessa matéria humilde, humilhada, como diriam os poetas. Então a gente escreve sobre a nossa realidade, os sonhos que a gente tem. E a literatura periférica, ao qual eu faço parte, ela escreve uma coisa sobre nós de um jeito que só nós nos conhecemos, sem os estereótipos, sem o jeito exótico que as pessoas têm sobre a periferia. A nossa literatura é para exaltar a nossa pele, a nossa cor, o samba, o rap, o funk, né? As ruas, exaltar a favela. Né? Quem tem que ter vergonha da favela é o governo, não quem mora. Não é isso? É o governo que nos negou moradia. Então, a poesia da gente fala sobre isso, sobre a importância de ter autoestima, a importância de estar na escola, de querer conhecimento e de querer realizar sonhos. Certo? E para eu não ficar falando aqui o tempo inteiro, vocês me fazem perguntas, as que eu souber responder eu respondo, o que eu não souber eu passo para os universitários. Um de cada vez, para não tumultuar. Quem quer fazer uma pergunta pro Sérgio? Já levantou a mão. Fala o nome quando você... Victor. Da onde veio qual é as ideias que você tem? Da onde vem as ideias para você fazer os seus poemas? Bom, Victor, na verdade nem eu bem sei de onde vem. Porque tem dia que a gente acorda e é perturbado, incomodado por algumas ideias que a gente acaba escrevendo no papel. Mas a maioria das vezes o que eu escrevo é daquilo que eu vejo, é o meu bairro, são as ruas onde eu moro, é sobre as pessoas. Tem um poeta falecido do Maranhão, chamado Ferreira Goulart, que ele escreveu: o canto não deve ser uma traição à vida, e só é justo cantar quando o seu canto arrasta consigo pessoas e coisas que não têm voz. Então eu acho que a minha literatura vem dessas pessoas que têm voz, mas que quando fala ninguém escuta. Eu acho que o escritor da periferia é um fotógrafo do sentimento, ele retrata o momento que ele vive. Então, o momento que a gente vive, o escritor tem que dar voz, ser voz junto com as pessoas que não têm voz. Então, a minha ideia vem da rua mesmo, ou então vem de histórias que eu conto. Por exemplo, eu tenho poesias de amor que não fui eu que passei por aquela situação, mas alguém um dia fala: mãe, eu tomei um toco de uma mina, sabe essas ideias? É toco que fala, não? Você já deve estar no outro grau, né? Eu estou aqui achando que eu estou falando a mesma língua e eu estou no milhão, né? Aí a gente escreve sobre isso. Eu tenho uma poesia que eu escrevi quando eu fui no barraco de uma pessoa, e era um barraco muito, muito pequeno, muito humilde, e que passava água debaixo, e essa pessoa tinha 4 filhos, essa mulher tinha 4 filhos, estava fazendo um café. Aí eu fiquei pensando: meu Deus, o que esse menino vai encontrar quando vier, né? Aí eu escrevi sobre isso. Então, às vezes, as ideias surgem de outras ideias e de outras pessoas. Eu te respondi? Sabe, Victor? Porque às vezes eu costumo enrolar também. Às vezes eu não sei responder, aí para ficar mais inteligente eu fico dando uma
volta, mas você entendeu? Então isso é importante. Fala aqui. Quero que você fale seu nome, eu quero te conhecer. Yasmin? Você tem cara de Yasmin. Olha, cabelão todo black, da hora, isso mesmo. Como eu comecei minha carreira, legal, eles brigam junto. Bom, eu cresci no extremo sul da Zona Sul nos anos 70, numa região que envolve o Jardim Ângela, o Capão Redondo, o Jardim São Luís, a Chácara Santana. Em 1996, essa região foi eleita uma das regiões mais violentas do mundo. Do mundo. E, então eu cresci nesse ambiente. Então esse ambiente não era um lugar propício para se sonhar em ser escritor, ser poeta, ser artista. Era um lugar que era proibido sonhar. Né? Então eu nunca pensei nisso. Eu queria ser jogador de futebol. Queria não, quero. Né? Porque é um sonho que eu tenho, o sonho da gente não envelhece, nunca se sabe, né? O jeito que o Corinthians está mal, dá até para não pé. Então eu não tinha ideia, mas eu era um cara que eu gostava muito de ler. Muito. Na idade de vocês, o meu pai, a gente morava num cortiço, meu pai nunca deixou faltar comida nem livros. O meu pai comprava livros usados para mim. Aí eu lia Branca de Neve, li todos esses livros de fábulas. Mas eu nunca pensei em ser poeta, como eu te disse, porque eu queria ser jogador. Mas, com o tempo, de tanto eu ler, eu fui sentindo vontade de escrever. E eu era um jovem muito tímido. Sou ainda, mas eu era muito mais. Quem é tímido aqui? Ó. Na verdade, Yasmin, o tímido nem levantou a mão. Eu sou tímida. Não, você é mais tímido. Mas aí, um dia, meus amigos fizeram um grupo de música. E como eu não sabia cantar, nem tocar, não sabia fazer nada, como até hoje eu não sei fazer muita coisa. Aí eles falaram, Sérgio, por que você não faz as letras de música? Aí, fazendo as letras de música, eu comecei a me interessar por poesia. Porque na minha época não pegava nem ser poeta, você quer saber. Poeta não era uma coisa pra gente fresca. É também, né? Para todos e todas. Mas na minha época não pegava bem ser poeta. Eu jogava bola, os caras falavam assim, o Sérgio faz uns versinhos. Eu faço letra de protesto. Pra dar um tom mais, né? Mas depois a gente descobre que essas coisas são preconceitos, né? E hoje, depois que eu descobri a poesia, e eu fiquei apaixonado. Então minha carreira começou assim, através da música. Aí eu tô aqui hoje, na escola com vocês. Quer que eu leia um poema? Sim! Ô Vitor, essa poesia que eu vou ler agora aconteceu comigo. Eu falei que a gente faz poesia falando dos outros, né? Mas essa poesia eu fiz para uma garota que eu namorei há mais de 30 anos. Na época, como eu disse, eu sou tímido. Na época eu não sabia o que dizer, só depois de 30 anos que eu fui escrever. Chama-se Amor com Fim. Sim, o amor acabou, mas obrigado por ter começado. Fui feliz porque te amei, honrado por ter estado ao teu lado. Mas ainda que tua boca diga que me ama, o silêncio dos teus olhos aflige meu coração. Houve um tempo em que sorríamos muito e que nossas mãos caminhavam unidas como oração ao Deus da felicidade. E hoje, ainda que haja lágrimas, essa lembrança alivia a dor da despedida. Peço perdão se por acaso não cumpri a promessa da eternidade. Porém, fui eterno. Todas as vezes que entre um sussurro e outro, ajoelhei-me diante do milagre dos teus beijos. E crucificado na cruz, dos dias que não davam certo, me sentia um Deus. Todas as noites que recitava em teus braços o amor nosso de cada dia. Não sei se posso ser teu amigo depois de ter sido teu amante. Mas depois de ter sido teu amante, que graça tem ser teu amigo? Não quero de volta as estrelas que te dei em troca de todas as vezes que me levou ao céu. O amor é um presente que poucos podem ter ou dar. Amar é um ato de coragem. Desamar requer humildade.
quando se dá o último abraço, é porque já faltavam braços há muito tempo. Não quero entender o amor. De minha parte, só queria dizer obrigado. Poesia é na hora, não é poesia? Porque a poesia, a gente pode escrever tudo que a gente quer, do jeito que a gente quer. Eles chamam de metáforas isso. Metáfora é quando a gente usa uma palavra querendo dizer outra. Por exemplo, eu ouvi uma música da Elba Ramalho, uma época, não sei se vocês já ouviram os professores, que falavam assim: já vou me embora, mas sei que vou voltar. Eu achava lindíssima, que estava falando de alguém que foi embora, né? Estava falando de uma pessoa que estava sendo exilada do país, né? Então a metáfora é muito importante. E tem um filme também, se vocês puderem pedir não, peçam para o professor um dia passar, chama-se O Carteiro e o Poeta, que é um trecho da história do Pablo Neruda, que é um grande poeta chileno, em que ele está ensinando o Grupo Olo a fazer poesia, a escutar o vento, a água. Aí ele não consegue explicar o que é metáfora para o Grupo Olo, mas em um determinado momento, através do que ele faz, o Grupo Olo descobre as metáforas. Esse filme é um filme muito lindo para quem gosta de poesia, para quem tem interesse pela poesia, para quem gosta de Pablo Neruda, ou quer gostar de Pablo Neruda. E tem um outro filme muito bacana também, ele está disponível no YouTube, chama Poesia, é um filme coreano, que é a história de uma mulher com mais de 60 anos, quase 70 anos, que ela entra numa escola para aprender a fazer poesia. É lindíssimo esse filme, vocês vão amar esse filme. Já estou até vendo vocês amando e falando: nossa, o poeta estava certo. Pede para o professor, tá bom? Fala seu nome. Victor Ramos dos Santos. Eu tenho uma pergunta, mas eu tenho um poema que eu gostaria de recitar. Venha cá, rapaz! Ah, que da hora. Vai fazer a pergunta do Vitor? Tá, mas tá. Daqui. Um sonho da periferia. Vivo no Brasil, no estado de São Paulo, na periferia e não me arrependo, porque aqui é onde eu cresço, vivo e aprendo. Na periferia tem coisas legais, mas tem coisas que é melhor deixar para trás. As coisas ruins da periferia é que você tem que rezar para voltar no outro dia. Na periferia, a educação é questionada e é que quase alguns alunos não aprendem nada. Os meninos, o sonho de ser um jogador irado, e das meninas, um cara lindo e apaixonado. Mas às vezes isso não acontece e todos eles crescem e viram ricos, milionários e ficam bem casados. Mas para acontecer isso tudo, você tem que lutar e derrubar seus muros. Por isso eu digo, a arma do brasileiro é a educação e a sua bala é a dedicação. Caramba, Vitor, fiquei com sem graça agora. Não, meu, agora você me deixou sem graça. Ainda bem que eu já estava indo embora já. Ó, Vitor, presente pra você. Eu acho que o Vitor resumiu o que eu estava falando sobre literatura periférica, né? Você não acha, Raquel, que ele acabou resumindo, né? É o que a gente vê, o que a gente acredita, o que a gente sonha. Tá nesse poema dele aí. Ô, Vitor, você tinha uma pergunta? Eu tinha. Tinha? Lá, vai Ô, você, ô, meu, já ficou mala já, mano? Aí que é junto. Veio que nem frente.
O que você era antes da poesia e depois da poesia? O que mudou e não mudou? Nossa, pergunta de faculdade. Vou dar uma enrolada aqui. Bom, o que eu era antes de ser poeta, eu era muito esperto. Eu era muito inteligente. Depois que eu virei poeta, só deu trabalho para minha vida. Mas eu acho que ser poeta não é ser especial. Você já é um poeta. Acho que qualquer pessoa que escreve um poema é poeta, né? Eu estou aqui porque eu sou mais velho, mas você já podia conduzir isso aqui, certo? Mas eu trabalhei em vendas, trabalhei em escritório, trabalhei em um monte de lugares como o pai de vocês, como a mãe de vocês, um trabalhador que sempre pegou ônibus, sempre pegou trem, sempre pegou metrô. E ser poeta também não é um privilégio, é um castigo, né? Muitas vezes é um país que não lê, né? Não lê o pobre, não lê o rico, não lê a classe média. Eu acho que a periferia está lendo até mais do que muita gente nesse país, devido a essas ações que estão acontecendo aqui, ao Sarau da Cooperifa, ao Sarau da Corrente, e tantos outros saraus e lãs, né? Eu acredito que a periferia nunca leu tanto, tanto é que nós temos uma academia estudantil de letras aqui, não é? Já é um bom sinal, não é, Vitor? Então o que eu era e o que eu sou, eu continuo sendo, porque eu moro praticamente no mesmo lugar, os meus amigos são os mesmos, os lugares que eu vou são os mesmos. Quando eu venho aqui em Pirituba, a minha quebrada é igual a essa, só muda só o CEP. Os mesmos moleques, as mesmas meninas que estão aqui, tem lá também, porque nós somos tudo do mesmo país, né? A periferia tem a mesma cara, o mesmo swing. Nós somos lindos pra caramba, você sabe disso, né? Não é isso? Então eu não mudou nada na minha vida, não. Eu tenho mais problemas. Porque você conhece mais gente, e conhecer mais gente é se expor mais, né? Mais conflitos, né? E, bom, depois de ser poeta, eu não sei o que eu vou ser, né? Eu falo que sou poeta também para dar uma de chique também, né? Porque acho que todo mundo que escreve é poeta, né? Eu acho que dá para cheio de poetas aqui, cheio de escritores, cheio de engenheiros, engenheiras, dentistas, tudo escondido aqui, só aguardando o momento de, né? Então acho que é isso. Deixa eu falar com esse menino aqui. Qual o seu nome? Ricardo. Quer saber se eu posso dar dicas para ele ser escritor? Eu acho que sensibilidade ele já tem, já está meio caminho andado, né? Essa pureza, essa inocência aí, de alguma forma já ajuda, né? Mas acho que para ser escritor, não precisa fazer nada na vida, basta gostar de escrever, ler bastante, né? Muito importante ler. Não fica pensando que tem que ir para a faculdade. Eu acho que a faculdade é importante. Mas a faculdade também não transforma ninguém em escritor. Acho que vocês, na idade de vocês, já podem escrever. Como o Vitor ali fez seu poema, né? A dica é ler bastante. Tá bom, Ricardo? Você está chorando ainda, querido? Por que você está assim? Você tem muita vontade de ser escritor? Tem muita? Mas muita mesmo? Eu vou te dar um livro para você ler, aí você já começa. Tá bom? Eu posso só... vou interferir porque antes ele me procurou e falou: professora, eu quero que você leia isso. Aí eu li, é um poema, né? E ele disse que a mãe dele escreveu e que ele gostaria de ler o poema que a mãe dele escreveu. Vem aqui, cara. Aí eu falei que se tivesse espaço para ele... Lógico que tem, lógico que tem. Você sabe, você quer ler? Tá tudo bem? Tem um pouco de água? Então senta aqui. E a gente querendo o espaço da criança. Pessoal, ó, é difícil ver na frente, hein? Respira fundo. Respira Vamos acolher ele, porque é muito difícil ter coragem, né? Toma uma aguinha pra ele. Toma aí, Ricardo. Bora, Ricardo. Tchau, Ricardo. Segurar.
Como maguinha, Amar. Como posso amar sem motivo, sem sentir? Passo os dias a sonhar, pelos cantos a sorrir. O amor é mesmo assim, quando vem no coração, nos fazendo descobrir uma forte sensação. Felicidade vem ao longe, quando vejo o seu olhar, me enchendo de desejos do teu corpo abraçar. O meu único pedido, eu preciso lhe falar. Quero ter você por perto, pois preciso irei te, pois pra sempre irei te amar. Autora Elizabeth Vieira, minha mãe. Fala pra sua mãe que eu mandei um presente, viu? E fala pra ela continuar escrevendo. Você devia pegar dica com a sua mãe, não comigo. Sua mãe tá melhor, viu? Eu tenho um poema. Oi? Um poema. Você tem um poema pra ler? Eu só tenho poema. Imagina dentro de uma sala de Mas é isso. Pessoal, ó, o sarau começou aí, vamos chegar aí. A periferia. A periferia é um lugar onde poucos querem morar e se sair não quer voltar. Muita pobreza e lixo, e não tem casa, tem abrigo. Não é grande, é pequena, e a fome é um lema, e todos têm problemas. A periferia é triste, mas muito amor existe. Mas não só tem alegria, mas tem a dor na periferia. Thiago Souza, eu. Pessoal, ó, vamos manter a ordem aqui, tá parecendo favela isso aqui. Ó, eu queria que vocês recebessem a Raquel para ler um poema para nós. Lê um poema aí, Raquel, uma salva de palmas para cá. Eu vou falar uma poesia que não é minha, de uma escritora chamada Maria Tereza. Eu estou muito com essa poesia na cabeça esses dias, porque eu acho que a gente tem que emanar essas coisas para a gente ficar bem. Chama-se Saudações. A poesia é crua. A poesia é toda a realidade, porque todo dia tentam, com a mídia morta, padronizar cabeças. Mas a coluna é móvel, o tempo passa e a resistência continua. Pela água, pelo fogo, amor, amor em dobro. Arroz com ovo é gostoso. Eu tento mais uma vez, peço luz aos meus pensamentos, medito na língua dos pretos velhos, bato cabeça aos encantados seres, peço ajuda, não peço arrego. Ô de casa, reconhece quem ao seu lado anda com firmeza. Salve mãe, salve pai. Hoje, como sempre, atitude e pensamentos valem como corpo e espírito presente. Se você ouve assim como eu falo, te saúdo novamente. Pela água, pelo fogo, amor, amor em dobro. E todo dia dessa breve vida, salve as crianças, bagunças e alegrias dessa lida. Na roda que gira, batida sagrada, gargalhadas açucaradas. E já que a fé nunca é demais, pela água, pelo fogo, amor, axé em dobro. Maria Tereza.
Ó, antes de eu chamar mais um, eu queria fazer um poema com todo mundo. Vamos fazer um poema nós todos juntos? Sim. Vamos? Vamos ou não vamos? É disso que eu tô falando. Ó, repete comigo. A vingança. A vingança. Não. Pobreza, gente. A vingança. A vingança. Tem seu lado bom. Tem seu lado bom. Se usada como convém. Se usada como convém. Por exemplo. Se alguém disser que te ama. Se alguém disser que te ama. Vingue-se dele. Vingue-se dele. Ame-o também. Ame-o também. Com vocês, Michel e Aquini, uma salva de palmas. Fez aquela palma ali, ó. Sim. Qual o nome, mãe? Você poderia ir em todas as minhas palestras, hein? Ó, vamos ouvir o Michel do Sarau da Corrente. Ele e a Raquel, o Douglas são do Sarau da Corrente. Eu quero pedir licença, eu vou falar um poema do Sérgio. Que os poetas têm muita facilidade de falar o que é poesia também, né? Todo mundo fala o que é poesia, o que é poesia. E no livro do Sérgio tem um poema que diz o que é poesia. Então o poema diz assim, ó, que a poesia é o esconderijo do açúcar e da pólvora. Um doce, uma bomba, depende de quem devora. Sérgio Vaz. Poesia não é da hora, poesia? Sim! Esses dias eu fui numa escola. E o menino perguntou: ô poeta, me dá um bom motivo para eu ler. Aí eu falei: quem lê chaveca melhor. Mas a menina levantou e falou assim: e nós poetas meninas? Das meninas que lê, não aceita qualquer chaveca. Ler é da hora. Pô, a gente podia fazer uma hashtag aqui, ler é da hora, não podia? Sim! Porque eu acho o máximo ler. Eu acho o máximo ler. E não é porque a gente fica mais inteligente, não, porque eu não tô afim de ficar mais inteligente que ninguém. É porque é da hora mesmo. Esse dia eu tava lendo, não esses dias, mas muito tempo atrás, eu tava lendo no ônibus, um livro, eu comecei a rir sozinho. E as pessoas ficavam olhando pra mim, tipo, ó, doido, ó, doido, ó, doido. E eu pensando, essas pessoas não leem, elas são loucas, né? Não é isso? A gente podia fazer uma hashtag. Depois vamos fazer uma hashtag ou não? Sim! Vamos ou não vamos, gente? Vamos! Esse filho de rico, é uma preguiça. Alguém quer fazer mais uma pergunta? Sérgio, eu queria saber, domingo a gente teve o resultado, né, do nosso novo presidente. Se te deu vontade de escrever alguma coisa, se tu já escreveu alguma coisa, e se sim, você poderia ler pra gente? Não, não li nada ainda sobre isso. Não escrevi nada. Não escreveu nada? Não, ainda não. Estou esperando dar uma acalmada no país. Para todos nós nos unirmos novamente. Ele tem uma pergunta aqui. A menina... Para com esse negócio de ficar cantando uma música. Fala aí, Bia, você. Ele quer saber como surgiu a cooperifa. Como surgiu a cooperifa? Cooperifa. Fala, cooperifa. 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 Vocês deviam me questionar quando eu fico mandando vocês fazer as coisas, viu? Mas foi da hora. A Cooperifa surgiu em 2001, quando nós, alguns jovens da nossa comunidade, eu e o Marco Pezão, que é o cara que fundou comigo, começamos a fazer poesia num bar. E aí o dono do bar ficou com raiva porque a gente estava fazendo poesia lá.
O Marco Pezão conhecia um cara num outro bar e falou, Sérgio, tem um bar aí que o cara é de teatro e ele vai deixar vocês fazerem poesia. Olha só aí. Tem um cara de teatro para deixar ele fazer poesia. O negócio... Isso no início do ano 2000. Hoje as coisas estão mais pavimentadas. Não é isso, Douglas? As coisas estão um pouco melhor na periferia. Mas na nossa época a periferia não era tão evolutiva como essa. Nós não tínhamos uma terça-feira numa escola como essa, uma tarde com poesia, né? Não é? Hoje tem o Salão da Cooperifa. Então surgiu da necessidade de criar um espaço para que a gente pudesse praticar a palavra, praticar a literatura. Porque eu sou um cara que sempre gostei de ler. E às vezes gostar de ler tem um certo tipo de solidão. A solidão dos livros também é muito triste. Quando você lê um livro e não tem com quem você conversar sobre o livro. Quando você quer falar sobre o livro e a pessoa te proíbe de falar com o livro. As pessoas são más, não é? Eu era tipo o garoto gangorra. Quando eu sentava, muita gente levantava. Porque eu era muito chato. Não, sou ainda, né? E aí eu e o Marco Pezão pensamos em criar um lugar. E essa ideia de sarau, ela já vem desde o século XIX e tal. Eu acho que era novidade na periferia. Eu acho que a partir daí foi surgindo outros saraus e foi daí que surgiu a força da nossa literatura. Da literatura periférica, literatura marginal, literatura negra, literatura feminina, literatura feminista. Enfim, foi surgindo a nossa literatura. Então, foi assim que começou o Salão da Cooperifa, na necessidade de transformar o único espaço público que nós tínhamos na época, que é o bar, em centro cultural. Como você acha, no Brasil agora atualmente, como você acha que se vai ter algo dos poetas daqui a alguns anos? Bom, eu acho que... Qual que é o seu nome? Lucas. Eu acho que eu nunca vi uma safra tão boa de escritores, poetas, poetisas, principalmente na periferia. Para você ter uma ideia, houve uma época, se eu não me engano, Raquel, ou Douglas, ou Michel, chegou uma época que nós tínhamos 50 saraus por semana. 50 saraus acontecendo, né? E aí surgiu os slams. Os slams são batalhas de MCs. São pessoas que batalham entre si para ver quem é o melhor poeta da noite. Então eu acho que a periferia nunca esteve tão letrada, no modo de dizer. E houve uma coisa muito legal também, a parceria com as escolas. Isso foi fundamental, a parceria com esses professores maravilhosos que nós temos hoje, que são os professores da escola pública, né? A gente precisa ressaltar isso é muito importante. Se eles não tivessem a coragem também de levar a nossa literatura para a sala de aula, de colocar na lousa, de fazer o que estão fazendo, seria muito difícil também. Então, quando a gente falar de professor, quando a gente falar da professora, a gente tem que falar com muita propriedade, com muita honra, muita dignidade. Porque essas pessoas, apesar de tudo e todos, são as únicas, além do pai e da mãe, que querem educá-las. Não é isso? E a escola é um lugar, depois da casa da gente, e muitas vezes, no meu caso, a escola era melhor que a minha casa. Porque eu não tinha quarto, né? Então a sala de aula era o meu quarto, né? O pátio era o meu recreio. E uma pena que eu dei valor à escola muito tarde, então não façam isso. Respeite o professor, não é respeitar o professor, é cuidar deles, amá-los, protegê-los, proteger a escola. Isso aqui é a nossa casa, mano. Isso aqui ninguém pode mexer. Os caras falam assim, respeitar as meninas, não é respeitar as meninas, nós temos que proteger as meninas, proteger. Elas são nossas irmãs. Nenhum moleque aqui tem o direito de tocar uma menina ou de falar uma besteira. Além disso, não deixar que ninguém faça isso também. Não é isso? Nós somos irmãos, nós somos irmãos. É o mesmo sofrimento para um, é para todos. Não é isso? É disso que a nossa literatura fala. É disso que nós estamos escrevendo. É para isso que estamos aqui. É para estar junto com a escola, junto com o professor. Porque o professor, às vezes, ele é abandonado pelo estádio, pela mídia, pela sociedade, pelos alunos. Tem vagabundo querendo dar em cara de professor. Mas ele não desiste. No outro dia ele está aqui novamente. Sabe por quê? Porque ele é da periferia. Ele sentou aonde vocês estão sentados. Ele sabe o que é estudar. Ele sabe a dificuldade que vocês têm. Ele sabe o quão importante eles continuar nessa luta aí, de representar vocês. Certo? Então uma salva de palmas para esses professores falarem.
a minha favorita, ela chama-se Os Miseráveis. É a história... Ah, eles conhecem. Conhecem? Eles conhecem. É uma homenagem, qual que é o seu nome? Mirella, ao grande livro que eu li do Victor Hugo, que chama Os Miseráveis. E esse livro é tão importante que foi a primeira vez que eu descobri que tem a miséria humana. Porque eu moro na periferia, mas eu morava num cortiço, eu achava que era miserável, mas tinha gente que não morava lá que era miserável também. Então, mas a história do bandido rico e do bandido pobre. Vitor nasceu no Jardim das Margaridas, erva daninha, nunca teve primavera. Cresceu sem pai, sem mãe, sem norte, sem seta. Pés no chão, nunca teve bicicleta. Jalgo não nasceu, estreou, pele branquinha, nunca teve inverno. Tinha pai, mãe, caderno e fada madrinha. Vitor virou ladrão, Hugo salafrário. Um roubava pro pão, o outro para reforçar o salário. Um usava capuz, o outro gravata. Um roubava na luz, o outro em noite de serenata. Um vivia de cativeiro, o outro de negócio. Um não tinha amigo, parceiro, o outro tinha sócio. Entrando falar do Vitor, tinha cara na notícia. Enquanto o Hugo fazia pose para a revista. O da pólvora apodrece penitente. O da caneta enriquece impunemente. A um só resta vir a crente. O outro é candidato a presidente. Faz um poema para nós. Vamos receber o Douglas com a salva de palmas. Revolta! 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 Volta que eu te amo. Essa é de volta. Qual o seu vizinho lá? Maurício Marques, não é? É do. É do Fuzil, do Fuzil. Fuzil, é? Do Fuzil. Mas outro aí foi muito econômico, hein? Pô, mas é que assim, eu sou engraçado. Tudo bem. Alguém quer fazer uma pergunta? O professor quer aproveitar que eu estou aqui? Você estava falando de educação e tudo mais, mas como foi a sua, assim, na escola? Você conseguiu concluir e tudo mais? Eu fiz o colegial, depois eu fiz curso de desenhos, assim. Na minha época, faculdade não era uma coisa tão popular como é hoje no meu bairro. Tanto é que no meu bairro não tinha nem escola estadual. Para a gente fazer o colegial, a gente atravessava o bairro e ia fazer um vestibular, chamava vestibulinho, para poder entrar numa escola estadual. Mas a escola que eu estudei não era tão boa como essa. A merenda era um ovo, uma banana. Sabe a banana? Aquela banana? Você passava a manhã inteira para comer uma banana. Hoje nós temos, né? Essa escola hoje é muito melhor, eu acho, né? Mas eu era um cara assim, eu era muito inteligente assim, eu gostava de estudar assim. Eu tirava minhas notas boas. Meu boletim era tipo colorido. Vermelho, azul, né? Mas a escola era legal, assim, como eu te disse, eu morava num lugar muito pequeno. Morávamos eu e mais 3 irmãos. Então quando a gente ia para a escola era um espaço que a gente tinha que não tinha no quintal, né? Então a escola para mim era um lugar também muito bacana, assim, além do aprendizado, de estar com os amigos. Eu tinha um horário das 3 às 7, não sei nem se tem hoje esse horário, tem das 3 às 7? Não. Mas vocês lembram, mestres? Tinha esse horário das 3 às 7. Eu estava na escola 2 horas, já estava lá, eu era o primeiro a chegar. Porque eu ficava lá na frente, esperando os amigos chegar e tal. Então a escola para mim tinha um significado muito grande, além do aprendizado, que é a irmandade. Porque às vezes a gente pensa assim, a escola, a gente não esquece, a gente esquece que a escola não é um lugar só para aprender matemática, português, educação física e tal. É onde a gente faz amizade, né? Onde a gente conhece as pessoas mais interessantes da nossa vida. A gente nunca vai esquecer de nossos melhores amigos, né? Aí depois vocês que tiveram maiores, mais grandes, né? Maiores, viu como eu fugi da escola? O primeiro beijo e tal, aquelas coisas todas, né? Então a escola também é um lugar de passagem. É um negócio muito bonito, então. As pessoas falam, eu quero sair da escola, Pra quê? Sair da escola? Vai enfrentar esse mundão velho, sem porteira? Não é? Tem que sair para sempre estar estudando. O conhecimento ele nunca acaba. Você sai da 8ª, faz o colegial, depois vai para a faculdade, faça mestrado, faça o que vocês tiverem. Leiam livros, se não tiverem mais na escola, procurem ler. A sabedoria é tudo, o conhecimento é tudo. O conhecimento é que nos ensina que ônibus pegar, em quem votar, por que assinar esse cheque, por que não assinar, não é isso?
Eu acho a escola um barato. Por isso que eu volto às escolas sempre, né? Eu, junto com eles, assim, eu tenho um projeto também em paralelo chamado Poesia contra a Violência, que eu também faço o que eu estou fazendo aqui. É porque eu adoro estar aqui, sabe? Porque poesia, para mim, é a vida, não é o que está escrito, é viver. Não adianta escrever aquilo que a gente não vive, né? E eu não tenho certeza se tem vida após a morte, eu quero aproveitar tudo agora, né? Eu quero ser feliz agora, eu tenho pressa de ser feliz. E eu acho que literatura ajuda a gente a ser feliz, nos humaniza, nos dá mais combustível para seguir o dia a dia, nesse mundo tão terrível que nós estamos vivendo. Eu dei uma enrolada agora. Mas eu tenho tanta vontade de dizer coisas, que aí você me olha com esse olhar assim de adolescente, cheio de sonhos. Eu fico pensando assim, eu era alguém como vocês aqui, ainda sou como vocês, cheio de sonhos, cheio de vontade. Na outra escola eu perguntei, o moleque falou assim, eu não tenho sonho. Eu falei, tem sim. Você não quer falar, todo mundo tem um sonho. Esse sonho tem que vir afora, tem que sair para fora. Nós nascemos para brilhar, não para passar fome, já diria Caetano Veloso. Nós temos que insistir em ser feliz. Nós somos obrigados a ser felizes. Quando eu saio de casa, eu falo assim, o mundo não quer, mas eu quero. Quando você sai de casa, vier para cá, fala, eu quero. O mundo não quer, é problema dele, mas eu quero. Não é isso? Então, poesia para mim é isso. É sonhar, é investir na vida, ser feliz agora. Entendeu? Nós, sou Valdênia, professora do quinto ano, e nós assistimos algumas coisas, né, sobre você, e nós vimos lá no Salão da Perifa várias pessoas que iam na frente e declamavam seus poemas. Como você fez para conseguir aquelas pessoas, assim, como você fez para atrair aquelas pessoas para aquele lugar e para que elas se sentissem tão à vontade para recitar seus poemas, para montar aquele ambiente que parece ser realmente muito bacana? Qual é o seu nome? Valdênia. Valdênia. Pode ser Val? Pode. Não me atrapalhar. Pô, a Cooperifa é um grupo, né, de pessoas, né? Eu, Jairo, a Rose, a Lu, o Zé Pompeu que está aí, Márcio Batista. Na hora a gente sempre... Esse bar onde acontece era do meu pai. Eu cresci ali. Quando eu e o Marco Pezão fomos para lá, os vizinhos falavam, o filho do seu Zé está maluco. Ele fundou uma igreja. Porque as pessoas passavam e viam aquele silêncio, né? Mas eu também já tinha uma certa imunidade contra a loucura. Eu sempre fui meio maluco, então estava tudo certo também. Mas eu lembro de uma vez que foi um cara assim, eu pedi silêncio e ele quebrou um copo. Que você tem, esse cara falou um monte de coisa lá. Aí outro dia eu fui na casa dele e tal, ele era meio malandro, falou que ia me pegar e tal, aquelas ideias de periferia. Aí eu falei, mano, será que ele vai me pegar mesmo? Aí eu fui falar na casa dele primeiro. Aí eu sabia onde ele morava, sabia a mãe dele, chamei a mãe dele, quando ele disse, com a sua mãe, eu quero falar, você já não vai dar aquela ideia não, eu falei, então fica na sua então. Então assim, houve muito estranhamento das pessoas para entender aquilo. Mas o mais difícil, Val, foi entender o que a gente estava fazendo. Porque quem faz também é muito arrogante. Quem tem a palavra também é muito arrogante, né? A gente teve que descer do pedestal e beijar os pés da comunidade. A gente teve que entender como a comunidade queria ouvir poesia. Como ela queria que chegasse a poesia. Não era do nosso jeito, era do jeito da comunidade. E com o tempo nós fomos aprendendo. E aprendendo, as pessoas foram chegando. Né? O que é o sarau? O sarau é quando as pessoas saem, depois de adorar um Deus chamado trabalho, né? E se reúnem para ouvir e falar poesia. Isso é um gesto maravilhoso de humanidade, onde a humanidade se encontra. Eu leio para você e você ouve. Não é louco isso? As pessoas depois de um dia de trabalho, não é isso, Raquel? Depois de um dia de trabalho, de loucura, Douglas, fala assim, eu vou ler um poema para você, o outro diz, eu vou escutar. Isso é refundar a humanidade, não é? Então eu acho que o mais difícil foi a gente entender também, porque depois a gente fez o cinema na parte de cima, tem uma biblioteca dentro do bar, a gente solta poesia em bexiga, tem chuva de livros, agora tem a nossa mostra que acontece do dia 3 ao dia 11, com 57 eventos na comunidade. Nós criamos um projeto chamado Várzea Poética, nós estamos patrocinando 12 uniformes para os times da quebrada, mas eles têm que pagar assistindo o sarau.
então a gente está pagando para ouvir a poesia. Então o nosso envolvimento com a comunidade é total. Assim, a gente já foi metido achando que estava mudando a comunidade, mas é a comunidade que está mudando a gente descobriu agora. Qual foi o seu primeiro poema? O meu primeiro poema, qual é o seu nome? Felipe. Foi esse que nós fizemos juntos aqui, A Vingança. Porque às vezes, antigamente, acho que os professores lembram, os professores não vão falar que ninguém quer revelar a idade. Antigamente, tinha os cadernos de pergunta e resposta. Lembra disso aí? Ainda, né? Aí eu fazia os versinhos ali e tal, aí as pessoas, idem, né? Não tinha um lance assim? Aí eu falava, pô, o pessoal gosta das poesias que eu escrevo e tal, aquelas coisas bem simples, né? Como até hoje eu escrevo, né? Umas coisas bem simples. E essa foi uma primeira assim que eu falei, isso aqui é uma poesia, eu me senti um poeta. Beleza? Ó, aproveitem, eu sou um autor, sou lá da periferia, estamos aqui, aproveita para perguntar tudo. Que autor você se inspirou para ser quem você é hoje? Nossa, só tem gente inteligente aqui. Meu Deus do céu. Muito boa, todas as perguntas foram boas, mas essa foi, eu adoro isso. Eu me inspirei num poeta chileno chamado Pablo Neruda, que foi o primeiro cara assim, que me fez gostar de poesia, porque como eu disse, eu achei que o poeta era aquele cara que estava sempre inspirado, sabe? Que acordava de manhã e falava, bom dia sol, bom dia cachorro, bom dia, olha meu café, que lindo meu café. Eu achei que poeta era assim, um cara, sabe, doidivano, né? E aí quando eu li a primeira vez um poema do Pablo Neruda, ele falou sobre o pão, sobre o trigo, sobre o povo chileno, aí eu me apaixonei por isso, assim, me apaixonei por esse tipo de poesia, que eles chamam de poesia engajada, essas coisas, de poesia social. Então, eu delirei muito. Mas aí tinha uma época que quando eu comecei a escrever, eu também achava que o poeta era um cara intelectual, que tinha que fazer 8 faculdades, 60 mestrado, ter ido na China, dar a volta no mundo e tal. Aí eu comecei a escrever difícil, que nem eu entendia também. Eu escrevia assim, é muito louco para assim. Porque o profundo do meu eu está nas estrelas, como as estrelas que rastejam pela... E alguém me perguntava, mas o que você quer dizer com isso? Você não entendeu? Aí eu li um livro chamado Quarto do Despejo, que é da Carolina de Jesus, que é uma... Já leram, né? Uma salva de palmas para você. Como vocês leram a história, é uma pessoa de periferia também, da favela, né? Ela estava na favela do Canindé e tal. Eu me apaixonei por esse livro, por essa história. Aí eu comecei a escrever basicamente sobre isso também. Também influenciado pelo hip hop, né? Quando surgiu nos anos 80, que eu falei, mano, é isso, falar da nossa comunidade, falar do nosso povo, da nossa negritude, dos nossos problemas, né? Então, basicamente, o Pablo Neruda que me abriu essas portas aí. Você escreve textos poéticos melhor com raiva, alegria ou tristeza? Agora é hora de enrolar, né? Olha, pegou a manha do... Meu, que da hora estar aqui, viu? Parabéns, professores. Eu acho que os alunos são o espelho da educação. Isso é muito bacana de ver. Às vezes, escrevo quando estou com raiva, escrevo quando estou triste, escrevo quando estou alegre. Mas quando eu estou alegre, geralmente eu vou jogar bola, vou tomar cerveja, vou fazer outras coisas, né? Porque é engraçado, me parece que poesia é coisa de gente triste, né? Quer carregar a cruz dos outros, né? Todo mundo vai curtir a praia, você vai escrever. Não, tem que ter paciência. Mas eu acho que tristeza e raiva, eu acho que ajuda bastante. Eu acho que as pessoas felizes vão ao shopping, tem menos tempo para isso, né? Mas eu gosto de escrever com raiva assim também, bastante. Muito boa a sua pergunta, que eu não sei nem responder agora.
Fala, meu jovem. Quem criou a cor? Hã? Quem criou A Cooperifa? Quem criou a Cooperifa? Foi eu, Marco Pezão. Mas antes do Marco Pezão, a gente trabalhou numa fábrica quando foi fundada. Eu, Viviane, Didio, Nego, Sônia. Criamos uma fábrica abandonada, inspirado na Semana de Arte Moderna de 22, que é um movimento cultural também muito importante na história de São Paulo, do país. Inspirado neles, nós fizemos esse evento, aí virou Cooperifa, que é Cooperativa Cultural da Periferia. É um nome fantasia, né? Porque nós não somos uma ONG, não somos um CNPJ, não temos nada. Essa menina ali.